Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula. Sou professora Edivânia Nunes, de Língua Portuguesa. Hoje o tema da nossa aula é sobre literatura de cordel. Vamos conhecer um pouquinho do contexto social, histórico e cultural. Como objetivo, nós temos conhecer a literatura de cordel, vamos conhecer um pouquinho da literatura de cordel, e para quem já conhece, vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais os seus conhecimentos sobre o tema. Vamos também identificar a função social desse gênero. Mas vamos conversar. Você sabe o que é literatura de cordel? Você já leu algum folheto de literatura de cordel? Já leu algum? Sabe do que se trata? Então, a origem do cordel. O termo cordel é de origem portuguesa. Então, herdamos aí dos portugueses quando vieram lá da Europa colonizar o Brasil. E aí, a literatura de cordel, primeiramente, ela foi muito difundida, muito conhecida na Bahia. E depois, ela se espalhou por outras regiões do Nordeste, tá certo? Foi introduzida pelos portugueses no final do século XVIII. Na sua origem, muitos poetas vendiam os cordéis pendurados em barbantes, isso lá em Portugal, daí o nome cordel, porque eram pendurados em cordas para serem vendidos. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Os cordelistas colocavam os seus livretos em malas ou espalhados em lonas nas feiras livres, onde eles declamavam, liam e as pessoas iam ouvindo e se interessavam pelos livros, pelos livretos e compravam um preço que geralmente custa aí hoje em torno de R$2, R$3, tá certo? Só que com o advento do rádio, da televisão, a literatura de cordel foi ficando um pouco esquecida, um pouco de lado. Por quê? Porque naquela época, os lugares longínquos, as informações eram levadas através desses livretos, que nós chamamos hoje conhecemos como cordel. E aí, com o surgimento aí, as pessoas tendo cada vez mais acesso ao rádio, à televisão, à internet, as notícias passaram a chegar de uma outra forma, de uma outra maneira, certo? E aí, gente, as principais características da literatura de cordel. De tradição literária regional, e oposta à literatura tradicional. Por quê? Porque a literatura tradicional era produzida, os escritores, elas produzem esse tipo de literatura em livros. E tem aí toda uma estrutura, toda uma formação acadêmica. Ao contrário do cordelista, que geralmente são pessoas semi-analfabetas ou pessoas que frequentaram pouco a escola. E nós temos pessoas também que são cordelistas, que também cursaram faculdade e tal, mas tentam manter aí a linguagem também. Escrito em verso, é um gênero literário escrito em versos, tá certo? Organizado em estrofes, apresenta uma narrativa, ou seja, conta uma história, certo? Os temas que a literatura de cordel aborda são temas populares e da cultura popular brasileira, certo? A linguagem é popular, oral, regional e informal, ok? E aí, sua principal função social é informar ou ainda conscientizar o leitor, E os autores da literatura de cordel, como eu já disse, nós denominamos de cordelistas. Sua forma mais habitual de apresentação é o folheto, que são esses pequenos livros que vocês estão vendo aí, ó, tá certo? E as xilogravuras, a capa do livro aí, como vocês podem ver, ó, Proezas de João Grilo, Esse desenho que ilustra a capa foi também um atrativo a mais para a literatura de cordel. E nós chamamos esse desenho aí, essa gravura, de xilogravura,
né? E aí nós temos um outro exemplo, que é o abandono e maus tratos dos animais. Esse livro foi produzido por alguns dos meus alunos do 7º ano, tá certo? E aí o que é a xilogravura? A xilogravura é uma arte milenar, né, que marca a identidade cultural do Nordeste do Brasil e retrata o rico imaginário da cultura popular a partir de temas variados, de temáticas variadas. Vejam aí esse exemplo de xilogravura, trio nordestino, não é? Que representando aí uma coisa que é bem cultural nossa, que é o forró, né? Então dizem que para se ter uma boa festa basta um triângulo, uma zabumba e um pandeiro. E aí nós temos aí o trio, né? Aqui nós temos algumas literaturas, mini literaturas de cordéis, né, falando sobre, né, histórias bem conhecidas, como Chapeuzinho Vermelho, Comadre Fulozinha, o Saci Pererê, que foram recontadas, né, através da literatura de cordel. Então, isso nós chamamos de retextualização. E aí a imagem na capa, esse desenho, que são xilogravuras, ok? E aí nós temos mais 2 exemplos, tá certo? De xilogravuras. A primeira, Lampião e Maria Bonita, de J. Borges. J. Borges é um dos maiores xilógrafos, que é o nome que se dá à pessoa que produz xilogravuras, né? Do Brasil. Então ele faz palestra no mundo inteiro, em várias universidades estrangeiras, e ele é aqui de Bezerros, Pernambuco, né? Um patrimônio aí nosso. E no segundo exemplo nós temos aí A Chegada de Lampião no Céu, uma literatura de cordel. E aí chegou a hora do nosso desafio, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler, fazer a leitura, tá certo? Daí do tema dessa literatura de cordel, Zé Matraca, o Valentão de Palmares, e vocês vão observar bem essa xilogravura, essa ilustração desse folheto de cordel. A partir dessa observação, vocês vão responder o seguinte, tá certo? É possível imaginar o que aconteceu entre o homem e Zé Matraca pela imagem e pelo título? O que você imaginou? É possível, né? Imaginar o que aconteceu. Agora, o que é que você imaginou? Você vai fazer esse registro, tira aí uma foto, faz um print. Então, registra, responde aí no teu caderno, porque na próxima aula a gente vai conferir aí, tá bom? Então, na aula de hoje, nós aprendemos, né, aprofundamos um pouco mais os nossos conhecimentos sobre a literatura de cordel, né? Algo que é super marcante na cultura popular nordestina. Refletimos sobre a função social do gênero cordel, que lá no seu início tinha uma função muito grande de informar, levar informação para os lugares mais distantes do Brasil, mais longínquos, onde não chegava televisão, rádio, até mesmo porque não tinha naquela época televisão, né? Então, aqui estão as nossas referências. Meu muito obrigada, fiquem bem e até a próxima.